E Jesus, nessas duas primeiras parábolas, o que ele tenta fazer? Ele expõe para eles duas perguntas. E isso vocês vão estar vendo aqui comigo. Duas perguntas que elas não são explícitas. As perguntas não estão aí no texto. Mas para quem lê, ou para eles ali, ficava claro. As perguntas estão dizendo assim, e vocês? Vocês fariam mesmo? É uma coisa tão normal para quem põe valor nas coisas, porque eles agiam de uma forma e falavam de uma outra forma. De maneira que Jesus agora vai dizer para eles, vamos ver como vocês agem e vamos ver se o que eu estou fazendo é certo ou errado. A primeira pergunta era, e você? O que você faria se você perdesse algo de valor? Quando Jesus começa a expor a parábola, ele começa falando da ovelha, e depois ele vai falar da moeda, ele está querendo dizer assim para eles, e que pastor não faz isso? A gente pode ver aí no verso 4, ele diz assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E lá no verso 8 que nós lemos, diz assim, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la? A primeira pergunta é essa, você não faria o mesmo? Se você tem algo que você tem valor, você não iria atrás disso? E a segunda pergunta que ele coloca no texto é, e quando você achasse essa coisa de valor, o que você faria? Tudo bem? Ou faria alguma diferença para você? E aí Jesus mostra para eles no verso 6 e diz assim, chegando na casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E no verso 9 ele fala, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ele fala assim, sobre o grande prazer que é encontrar aquilo que estava perdido significava para as pessoas daquele tempo. Quando você perde uma coisa que é importante para você e você encontra, você não fica feliz? Você não fica contente? E você, fariseu, aquilo que é importante, aquilo que tem valor, você não vai atrás? Jesus estava dizendo, mas o que eu estou fazendo não é correto? Por que vocês dizem que o que eu estou fazendo é errado? Todas as pessoas, até mesmo os fariseus e escribas, sentem falta das coisas perdidas e quando as encontram, ficam muito alegres, ainda que isso seja algo simples quanto uma moeda ou uma ovelha. Mas quem sabe dar o valor para as coisas é o dono e o Criador. Ele sabe quanto custou, ele sabe quanto foi difícil criar, ele sabe quanto foi difícil fazer crescer. Por isso que eu digo assim que às vezes quando você ganha as coisas muito fácil, você não sabe dar o valor. Mas quando você tem que construir, quando você tem que batalhar, quando você tem que conquistar, às vezes as pessoas olham e falam, mas por que você fica com esse carro velho? Ou porque, tudo bem, uma coisa é você guardar coisa velha, outra coisa é você dizer, não, é o que eu tenho. E eu sei quanto custou, eu sei quanto foi difícil. E eu sei quanto vai ser difícil conseguir um outro. Porque quem é o dono sabe o valor. E nessa parábola, nós podemos comparar a mulher ao Espírito Santo, como eu estava dizendo no princípio. E para que a gente possa entender quem é o dono, é só você olhar, não precisa abrir, lá no Salmo 24:1, ele diz assim, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Deus é o dono da terra. Deus é o dono daqueles que habitam na terra. Então, por mais que você diga que os fariseus diziam, não, mas por que Deus se preocuparia com o pecador? Porque Deus é o dono, Deus é o criador deles. Na parábola, a mulher é a dona da dracma, ela é dona da moeda. E o Espírito Santo, que nós vamos ver mais adiante, vai ser essa mulher. Agora, qual é o segundo personagem dessa parábola? Se nós pudéssemos dizer que tivesse um personagem, o próximo personagem fora a mulher, vai ser a moeda. Mas a moeda não é viva, mas a moeda ela pode ser um personagem, e eu ainda vou mais além. Eu pergunto para você se você já foi alguma vez comparado com uma moeda. Eu vi essa música da Daphnis aqui, recente, e interessante que ele fala, você é um instrumento, a gente vai ver que a vassoura é um instrumento, e talvez Deus use você como uma vassoura. Existe música que fala de usar como um vaso, mas nessa parábola aqui, o segundo personagem é a moeda.
E eu vou dizer para vocês, por que você pode ser uma moeda diante de Deus? Lá na definição da moeda que nós vimos, da dracma, ele dizia assim que tinha o rosto de quem? De Tibérios e o rosto da mulher dele. E por isso Jesus, lá em Mateus, no capítulo 22, quando ele discute a questão do imposto, ele fala assim, verso 17, ele diz: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse: por que experimentai, hipócritas? Mostrai uma moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é a esfinge e a inscrição? E todos disseram: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Por que Jesus disse que a moeda era de César? Porque tinha o rosto dele lá. Tinha algo com aparência de Tibérios Augusto ou César na moeda. Da mesma forma, Deus, ele diz que você, e isso é o que o diabo tenta fazer com todo mundo, que você não é de Deus, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, quando os homens começam a pecar, Gênesis 9:6, ele diz assim que quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Lá em Gênesis 1, lá em Gênesis também ele diz assim que Deus fez o homem e a mulher, e os fez à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus olha para você, ele fala: ó, esse é a minha imagem e semelhança. Nós não somos como os anjos, nós não somos como os animais, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E imagem e semelhança não é ser igual, mas sim ter aqueles atributos que Deus nos dá, de discernimento, de noção do que é certo e do que é errado. E Deus vira e fala assim: ó, você tem o meu estampo, você tem a minha marca, você é a minha imagem e semelhança. Portanto, sem muita imaginação, a gente pode sim ser comparado com uma moeda. E quem define o valor da moeda é o dono da moeda e não a moeda em si mesma. E aí vem outra questão. A gente falava de valor aqui, cantou uma música sobre valor. Quem define o valor é o dono.